Verificando conexão, você está ao vivo. Aê! Boa tarde, meus queridos! Empresários do meu Brasil, como vocês estão? Voltamos hoje para falar do nosso lindo evento que vai ter no dia 16. 12 Liberdades. Quem está fazendo o evento é o grupo do Liberdade em Movimento, que é um grupo incrível. Incrível. E aí, ontem, não sei se vocês viram, a gente falou com 2 palestrantes do nosso dia, a Lu e o Vanil. Foram mensagens muito gostosas e muito gratificantes. Depois a gente teve ainda uma participação do Adriano na live do Vanil, foi muito legal. E por que eu vim aqui? Por que a gente está falando disso essa semana? Porque dia 16, não este sábado, no outro, nós vamos ter um grande evento. Um grande evento voltado para mudar a sua vida, para mudar a sua percepção, para virar a sua chave. Virar a sua chave como assim, Hanna? Pensa assim, nós temos uma roda da vida. Qual é o intuito do evento? Em cima da roda da vida, aí você vai falar, o que é a roda da vida, Hanna? Roda da vida é um espelho do que é a sua vida. Então você tem a sua área profissional, você tem a sua área pessoal, você tem a sua saúde, relacionamentos. E se a gente colocar isso numa roda, olha uma bolinha assim, ó, uma roda. Então se a gente colocar isso numa roda, essa roda pode ser dividida em algumas esferas. Essa ferramenta ela é usada muito para o coaching. Então, quando você faz uma análise de coaching ou quando você vai fazer um acompanhamento com alguma pessoa, um psicólogo, alguma coisa assim, eles usam bastante essa ferramenta, que é como está essa área da sua vida. A gente não faz isso na nossa empresa, a gente tem que avaliar, não é? Como está o comercial, como está as minhas relações, como está o marketing, como o meu cliente está chegando, como a operação está, como o financeiro está. A gente tem que fazer isso também para a nossa vida. A gente tem que trazer esse conhecimento da nossa vida. Na verdade, se eu te falar, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que se conhecer para depois levar o conhecimento da nossa empresa. Então vamos fazer isso. Vamos se conhecer. Vai ser um dia para você virar essa chavinha, da roda da vida. Então, dia 16, a gente vai mostrar o que está te prendendo. Talvez no seu relacionamento, talvez na sua vida financeira. Então, das 12 áreas da vida, quais são as 12 áreas da roda da vida? Eu vou ler porque eu não sei de cor não, tá, gente? Então, vamos lá. Saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, carreira e trabalho, finanças, contribuição social, amizades e família, afetividade e amor, vida social, hobbies, realizações e felicidades e espiritualidade. Então, pensa assim, se você consegue analisar todas essas áreas da sua vida e entender o que você precisa melhorar em cada uma para ser feliz, pleno e próspero, não é uma coisa muito boa, muito agradável? Então é essa a ideia do evento. A ideia do evento é tirar você de uma zona que às vezes está te prendendo. Por isso que a gente fala de liberdade. Você precisa gerar a liberdade nas 12 áreas da sua vida. Você precisa criar essa liberdade. Hanna, por que eu quero liberdade? Lembra da história? Eu tô contando a história do elefantinho para todo mundo, né? A gente se prende a nós mesmos. A gente se prende à nossa realidade. E quando a gente para se prender nessa realidade, a gente deixa de fazer e ser o que a gente é por inteiro, porque a gente está preso, a gente está se amarrando, a gente está atrás de uma grade. A minha mãe fala que quando ela fez a bariátrica, ela saiu da prisão pela porta da frente. E quantos anos ela foi uma pessoa obesa e ela deixou de ir atrás, de entrar em movimento, de fazer a cirurgia, de buscar aquilo para ser uma pessoa melhor, para aproveitar mais a sua vida. Talvez hoje ela não estivesse aqui se ela tivesse condicionado aquela condição, Se ela tivesse mantido aquela condição. Eu falo condicionado, aquela condição é ótima. Todo mundo ontem, eu falei umas 3 vezes essa frase e o povo quis me matar. Mas é verdade, a gente se condiciona à nossa condição.
péssimo isso, né? Agora, eu vou mandar alguns aviãozinhos enquanto eu espero o nosso convidado de hoje chegar, que também é um dos palestrantes do evento. Então, vamos esperar o Alessandro chegar. Eu vou mandar uns aviãozinhos. Vamos mandar aviãozinho, gente? Então, fechado. Vamos mandar vários aviãozinhos para as pessoas, para elas entrarem, darem beijo, darem abraço, falarem como elas estão, que se elas estão dispostas a quebrar essas algemas, né? Quebrar essa vida que tá te prendendo. Deixa eu só mandar o link aqui pro nosso convidado, que ele também consegue entrar. Um segundo, gente. Um segundo. Peraí. Trocar de perfil aqui. A gente vai voltar a falar, né? Contar um pouquinho disso. O que é entrar em movimento? O que é se movimentar? O que é estar predisposto a se movimentar? Né? É uma coisa muito, muito, muito importante na nossa vida. Você... Mandei para um pessoal aqui, vamos mandar agora para o grupo lá dos palestrantes. Seja bem-vindo, dê muitos coraçõezinhos. Vamos falar, perdão que eu fiquei muda, né? Vamos lá, vamos colocar fogo nessa vida. Vamos falar de mudança. Será que você está preparado para mudança? Será que você está preparado para crescer, se desenvolver? Será que você sabe aonde você não tira o melhor de si? Será que você sabe para onde você tem que ir? Eu falo que viver sem estratégia, viver sem um sonho, você não é ninguém. Na segunda-feira, o Bruno Oliveira, que é um pastor incrível, que eu tive o prazer de conhecer, ele falou assim que a gente tem que sonhar para Deus nos ajudar a realizar. Para Jesus estar no nosso caminho e nos permitir fazer isso. E aí, em momento nenhum, eu falei assim, será que eu me permito sonhar? Será que eu me permito me desenvolver? Será que eu me permito estar ao lado das pessoas? E aí, vem a imersão das 12 liberdades. O que está te parando? O que está te impedindo de se desenvolver? O que está te impedindo de crescer em Cristo? De crescer um amor, de crescer um amor pelo outro, de desenvolver prosperidade para si e para o outro. Nosso convidado chegou, seja muito bem-vindo, Ale. Já tô te aceitando. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Tô vendo o resto da tela. Agora sim. Deu certo, oba! Graças a Deus. Tudo bem, Hanna? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus. Está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Tô sim. Tá tudo ótimo. Que ótimo também. Agora eu tô na tua frente tem umas letrinhas do pessoal entrando, mas tá tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar fazendo parte desse momento com a gente. Estava contando um pouquinho o que vai ser o evento, né? Que essas 12 liberdades é como abrir nossa vida e crescer, né? E se desenvolver e se permitir estar neste movimento, se permitir estar num ambiente voltado
pessoas que têm um coração muito bom, pessoas que querem te ajudar, pessoas que têm Cristo na sua alma e na sua essência, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Se puder mandar uns aviõezinhos, eu mandei alguns, já vou mandar mais outros. Eu já mandei quase 30 aqui. Ah, tá ótimo, isso aí, chamar o pessoal, eu mandei lá nos grupos também, sejam todos muito bem-vindos. Me conta, Lê, me conta um pouquinho o que você vai trazer nesse dia tão incrível pra gente. Bacana demais. Primeiro que fazer parte desse time, fazer parte desse ambiente que nós vamos encontrar lá em Alphaville no dia 16, é um privilégio, né? É um privilégio porque é muito raro você conseguir encontrar um ajuntamento, vamos assim dizer, de pessoas envolvidas com o mesmo propósito. Pessoas de várias regiões do país, né, e às vezes até algumas de fora, que a gente tem pessoas aí no nosso convívio, no nosso grupo, que estão morando em outros países, né? Então, ter essa oportunidade de comungar, né, com essas pessoas pelo mesmo propósito e que é gerar aí para as pessoas que vão nos assistir, que vão estar junto conosco, terem aí uma maturidade, vamos dizer, almática, entender como que funciona o que nos governa, esse elo de ligação entre a parte física, que é o nosso corpo, e aí também a parte espiritual. Então nós vamos falar da alma. E isso é um dos temas que nós vamos receber nesse dia. Então é um evento grandioso que vai abordar as 12 liberdades, aí, as 12 áreas do ser humano, onde ele pode e deve monitorá-las para poder desenvolvê-las, né, para que ele tenha uma vida plena, em abundância, e que possa encontrar os seus pontos de equilíbrio, né? Então é importante a gente contextualizar que esse evento vai ser um evento muito importante para todas as pessoas que tenham o desejo, esse âmago de buscar se desenvolver um pouco mais do que já desenvolveram, ou alguma área que ficou um pouco para trás, dar essa atenção devida, seja na área da saúde, na área da família, na área financeira, na área espiritual, na área das finanças, enfim. Nós vamos ter essa oportunidade de comungar nesse evento dessas áreas que vão trazer, de fato, liberdade para as pessoas, liberdade para elas poderem, de fato, encontrar o seu propósito, aquilo que se propuseram a fazer enquanto aqui estamos. Então vai ser muito bacana. E eu, como nutricionista, né, da área da atividade física e também, e terapeuta, vou falar desse elo. Como é que a gente faz para nutrir, né, para gerar uma boa nutrição? Mas nós não vamos falar do corpo físico, vamos falar dele também. Mas nós vamos dar o ênfase naquele elo importante, que faz com que o nosso corpo físico possa manifestar aquilo que ele sente, aquilo que ele percebe, né? E também aquele elo que vai fazer com que o espírito também possa trazer aquilo das coisas intangíveis, uma forma da gente compreender, trazer compreensão. Então esse elo entre a parte física, que é o corpo, e a parte espiritual é chamado alma. E a alma tem uma característica muito importante que nós podemos escolher o que nós queremos alimentar a nossa alma. O que nós vamos dar de alimento, o que nós vamos dar de comer para a nossa alma? É muito importante. Nós podemos escolher, né? E, obviamente, se a gente escolher da mesma forma que acontece lá no nosso corpo físico, se a gente escolher nutrir o nosso corpo físico com coisas ruins, a colheita vai ser uma colheita ruim. E se a gente... Em que momento que você começou a pensar, né, nessa transição? Que não era só comida, que não era só o alimento físico. Como foi essa viradinha aí de chave para você? É bacana demais a sua pergunta, porque hoje mesmo conversando com um cliente mais cedo, e aí a gente estava abordando a questão da obesidade e levantando principalmente a questão genética. E esse cliente meu defendeu e falou, mas e aí, quando é uma questão genética, não tem o que o obeso possa fazer para resolver o seu problema. E aí eu fiz para ele uma pergunta. Tá, mas o que você considera genética? É o primeiro passo, né? Porque qual é o entendimento nosso de genética? Tudo isso para responder essa pergunta de forma mais profunda. O que a gente entende como genética?
É uma sementinha que foi colocada lá dentro dos nossos antepassados, passou para os nossos avós, passou para os nossos pais e está dentro de nós. E aí? Então, de certa forma, é uma condenação, né? Sim. Se o seu avô tinha algum problema, passou para o seu pai que teve problema e tem uma sementinha dentro de você, você vai ter o problema também. Imagina como é que você convive com isso, como cristão, sabendo que nós viemos para o mundo para ser feliz. Como é que você convive sabendo que você vai ter que carregar e arrastar para o resto da sua vida por uma condenação, algo que passou dos seus antepassados para você, lá no ato da concepção, e aí, teoricamente, você não teve culpa, mas você vai ter que conviver com isso para o resto da vida. Então, vira uma condenação na vida das pessoas. Se não tiver consciência, o que a pessoa vai falar? Não adianta eu me esforçar para fazer nada para melhorar. Por quê? Porque está no meu avô, está no meu pai e está em mim, então não tem o que eu possa fazer. Eu vou jogar a toalha. Tá certo? E nessa caminhada, ajudando gente há muito tempo, né, já há mais de 15 anos aí como nutricionista, há mais de 30 aí na área da atividade física, e há mais de 2 anos na parte aí da terapia também comportamental, estudando gente para poder ajudar a gente, compreendendo como é que gente funciona, o que a gente chega é exatamente isso. Quando a gente aponta hoje que uma pessoa tem uma situação genética que impede ela de ter um bom resultado, na maioria das vezes nós não estamos investigando a causa. Nós estamos investigando o sintoma que está exteriorizado, ou seja, aquilo que eu estou vendo na pessoa. Mas o que você não está vendo? O que não está compreendido? Porque muitas das vezes, eu vou citar um caso aqui, para contextualizar, muitas das vezes a gente vê hoje com mais clareza uma pessoa obesa, e como é que você identifica uma pessoa obesa? Uma pessoa que tem um volume no corpo absurdamente grande e que está cheio de coisas lá dentro. Ok. A pergunta é, o que a gente não vê? O que a gente não vê num obeso? E que na maioria das vezes ele tem uma obesidade mental. Que ele tem uma cabeça que está tão cheia de tanta coisa que ele guarda, de tudo que ele recebe e ajunta e não joga nada para fora. Aí a analogia que a gente faz, um bebê de 6, 7, 8 meses, quando começa a engatinhar. A parte mais pesada do corpo dele é a cabeça. Se ele se desequilibrar quando for tentar ficar de pé, ele cai de cabeça. Porque a cabeça é a parte mais pesada do corpo. Só que o obeso, o que acontece? Se ele está com a cabeça, ou melhor, vou reconstruir a frase. Uma pessoa que está com obesidade mental, qual que é a parte que está mais pesada na cabeça? No corpo dela? É a cabeça também. Só que o obeso tem recurso para se equilibrar, para não cair na vida. E o que ele faz? Ele começa a criar um contrapeso. Então, como ele está com muito peso na cabeça, para ele não cair de cabeça, ele começa a botar muito peso dentro do corpo para contrapor esse peso e se equilibrar na vida. Olha só que coisa interessante. Não, eu tô pirando nisso. Porque se eu te falar que eu vou contar uma experiência assim, me identifiquei muito, muito. Porque na pandemia eu comecei a estudar retardadamente. Buscar conhecimento aleatório. E aí a gente fala, conhecimento não é sabedoria, só aprendi isso depois. Mas é outro assunto, né? Mas aí, e eu comecei a engordar imbecilmente. E a hora que você começou a falar isso, você falou assim, gente, nunca ninguém parou para pensar nisso e me falar isso. Tô achando o máximo. Caiu uma ficha aí. Caiu muito uma ficha. E aí, é exatamente isso. E aí você vê, o que você... chegando minha água aqui, obrigado. O que você vê disso? Um sofrimento muito grande que vai alimentando o corpo da pessoa que está obesa. Olha só que coisa, é um ciclo vicioso. Por quê? Porque o sofrimento, ele está onde? Aí que vem a grande questão, a grande charada de tudo isso. O sofrimento não está no corpo, está na alma. Mas ele está na alma por quê? Porque houve uma comunicação do corpo com a alma, que é o intermédio entre o corpo físico e o espírito. Quem está ali no meio é a alma. Então, a forma de exteriorizar algo que está errado lá no corpo físico é sentido pela alma. Ok? Sim. E aí,
obviamente, só para contextualizar aqui, obviamente, se a pessoa está nessa circunstância, a alma é que está sentindo aquilo que o corpo não consegue resolver. E, obviamente, vai haver essa luta. E quanto mais você, inconscientemente, deposita atenção no corpo físico, a alma vai conseguir exteriorizar somente aquilo que o corpo físico sente. E, às vezes, a solução para resolver esse problema não está vindo do corpo físico. Ela está vindo do espírito. Mas como você está dando muita atenção ao corpo físico, e a alma é a parte que ela recebe as informações, tanto do corpo físico quanto do espírito. Só que quando você começa a depositar muita informação, muita atenção no corpo físico, você precisa desconectar da outra parte, que é do espírito. Uma analogia também, para poder ficar fácil de compreender isso, é, por exemplo, a gente tem o nosso pâncreas, que controla aí a nossa glicose no sangue. Só que o pâncreas, dentre outros, mas dois principais hormônios que ele produz é a insulina e o glucagon. Só que ele não vai produzir ao mesmo tempo insulina e glucagon. Ou ele produz um ou ele produz o outro. Então, se você não come nada, produz glucagon. Se você comeu, produz insulina. Não vai ter os dois ao mesmo tempo no sangue. Então, a mesma coisa. Quando a alma foca muito na coisa que está vindo informação lá do corpo físico, de certa forma se desconecta da parte do espírito. E aí, se você não contextualiza isso, você de fato não consegue ajudar uma pessoa que está num quadro desse. Entendeu? Que ela está com uma obesidade mental que levou a uma obesidade física. E aí ela começa a focar no físico para tentar encontrar a solução do problema. O que é o físico? É começar a controlar a alimentação e começar a fazer atividade física. Aí você se depara com um grande percentual de pessoas obesas que fazem atividade física e que estão experimentando inúmeras dietas para tentar conseguem permanecer emagrecidas. Aí vem a busca. Opa, então quer dizer que a atenção não tem que ser dada lá no físico para resolver esse problema. Por quê? Porque a alma que está adoecida pelas informações que o corpo físico está jogando para ela. E a solução está no espírito. Então você tem que parar um pouco de dar atenção no físico para começar o espírito novamente. E aí você consegue encontrar a resposta para curar não a alma, o corpo físico, mas que se manifesta na alma. Ok? Muito bom, assim, e se a gente parar para pensar, é uma das deficiências mesmo que a gente se prende, né? Porque você tá preso, né? Quando vai falar de liberdade, né? De liberdade do quê? Então, Hannah, se alguém me perguntasse, isso tem a ver o quê com o evento de vocês que fala de liberdade? O quanto você tá preso nesse corpo e não abre a sua alma, ou você não abre a oportunidade de você cuidar da sua alma. É isso? Eu tive que só dar um feedback aqui. Exatamente isso. Então, como é que você faz? Como é que você encontra a solução de uma coisa física e que a resposta não está na coisa física? É fazendo essa conexão o tempo todo, né? Da parte corpórea com a parte espiritual. Minha filhinha está saindo para ir para a escola aqui. Fica com Deus. Que lindo. Manda beijo. Amém. Obrigado. E é transitando pela parte almática, que é onde nós recebemos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, essa carga, né, que a gente recebe de emoções e sentimentos, ela fica alojada na nossa alma. Compreende? Sim. Agora, às vezes, no nosso convívio terreno, de onde que vem uma frustração? Vem de uma experiência física. Um contato com uma pessoa. Mas aí ela se transformou num sentimento, né? A frustração ela é sentida, aí o coração sente, a alma, ele
passa aquele sentimento para a alma. Isso é uma coisa que eu também nunca tive consciência e aprendi a ter essa consciência, que quem sente é a alma. Mas pensar de toda o que eu causo com esses sentimentos que eu vou evoluindo ao longo da vida, né? Na minha alma, isso é uma coisa assim que eu nunca parei para pensar. Eu nunca entendi que isso poderia acontecer, sabe? E eu tô assim achando maravilhoso, porque faz muito sentido isso. Porque a gente, quando você fala assim, a frustração é um sentimento ruim que você internalizou, seu cérebro viu, entendeu e sentiu. A hora que você sentiu, você fez mal à sua alma, né? Você tá levando o sentimento ruim para ela. E aí, o que você faz? Então, essa é uma consciência muito, muito mara. E é tão forte isso que, por exemplo, vamos pegar o gancho do caso que você está citando aqui, da frustração. Então, ou seja, algo aconteceu fisicamente, né? E no estado físico, e que contrariou uma ideia, ou uma crença, ou algo planejado, né? Fisicamente, por você, e que, ou até mesmo mentalmente, mas que era para se concretizar no físico. E não foi concebido, não ocorreu. Essa repulsa que vem de imediato, esse sentimento, essa sensação desagradável que se tem de uma frustração, ela pode vir, inclusive, de uma não aprovação. O sentimento de uma não aprovação. E aí, né, perguntando aqui, se somos aí a imagem e semelhança de Deus, já estamos aprovados. Não há dúvida disso. Então, a dificuldade é compreender quem precisa nos aprovar e se já de fato estamos aprovados, ou se nós vamos ficar aguardando que outra pessoa possa nos julgar para nos fazer a nossa aprovação. Ou seja, nós dependemos da aprovação, ou da resposta, ou da aceitação de outrem, para nos sentirmos, né, de certa forma, plenos, esvaziar a nossa alma, não ficar guardado com algo negativo lá dentro, que possa interferir no nosso dia a dia. E aí uma frustração, não saber lidar com isso, significa alimentar a nossa alma com uma importância muito grande a essa informação dada. E aí você alimenta a sua alma com uma informação que você não teve uma compreensão muito boa, uma informação, de certa forma, se medirmos aí em energia, a física quântica vai dar uma pontuada sobre isso, energia positiva ou negativa, não há energia ruim ou boa, mas há valências energéticas, né? Mas se é uma energia negativa, você nutrindo a sua mente com isso, o que vai prosperar vai ser energia negativa. E aí, quando você tiver que tomar uma decisão... A física quântica fala que você reverbera aquilo que você vibra. Então, eu não consigo... se você faz uma onda, né? Quando você pega um exemplo clássico, pega uma cordinha, se você começar a bater ela aqui com uma frequência, ela vai continuar fazendo aquela frequência. Se você começar a fazer ela um pouco mais rápido, ela vai um pouco mais rápido. E a mesma coisa acontece com essa energia que a gente solta, né? Se a gente está vibrando no negativo, no ruim, no que não funciona, você só vai continuar passando pelo o ruim, o negativo e o que não soma, né? Tem uma palestra de uma palestrante até de origem espírita, Anete Guimarães, mas ela é de uma sabedoria muito grande, é uma médica, inclusive, e ela conta numa passagem, se eu não me engano, são as Forças Interiores da Mudança, o nome da palestra. Vale a pena assistir, independente da conotação religiosa, mas é conhecimento, aprendizado é muito importante. E ela diz o seguinte, ela cita um caso de uma pessoa que comenta que estava caminhando pela rua, quando ela olhou para o outro lado da rua, a 9 metros de distância da outra calçada, e viu uma pessoa que lá no passado fez muito mal para essa pessoa. E que naquele momento que ela viu a outra pessoa,
E a outra pessoa nem tinha visto ela. Estava passando no telefone sorridente, mas ela viu a pessoa. E ela disse que naquele momento ela começou a ranger os dentes. E a mão fechou, o punho cerrou. E ela ficou com muita raiva. E naquele momento, dali a pouco, ela encontrou com uma pessoa conhecida, na mesma calçada, e a pessoa perguntou para ela assim: oi, tudo bem com você? Ela falou: tudo bem, nada. Você acredita que eu vi fulana de tal ali agora e ela acabou com o meu dia? E aí ela vai fazer a analogia desse caso, né? Primeiro, 9 metros de distância. A gente sabe que até 7 metros as energias podem propagar. Então, a pessoa com carga negativa pode interferir se a gente estiver no raio dela, que teoricamente é até 7 metros. Então, primeiro, ela estava do outro lado da rua, já eram 9 metros, já estava fora desse alcance. Mas, enfim, o que na pessoa tinha, que fez ela ficar com o dia dela ruim, era dela. Não era Não do era outro, da né? outra. Não era da outra pessoa. Era dela. Então, ou seja, o que eu quero que a gente contextualize sobre a questão de nutrição da alma é que quando você alimenta a sua alma com coisas ruins, qualquer coisinha, por mais insignificante que seja, mas que acontece no seu dia, é a que vai acender dentro de você aquela sensação, aquela emoção ruim, negativa. E o Porque mesmo estava cheio acontece disso. com a comida física, né? Exatamente. É a mesma analogia, né? Se a gente parar para pensar, se a gente só coloca porcaria para dentro, só aparecem celulites e gorduras. Então, o corpo mostra o que está acontecendo lá dentro. O corpo físico de dentro é morada da alma. Por isso que o coração tem uma chave, ele tem um canal direto com a alma. Sim. O coração é o único órgão que tem um canal direto com a alma. Tá certo? É o único órgão que tem um canal direto com a alma. Por quê? Para que coisas internas que precisam ser exteriorizadas possam passar pelo entendimento da alma, para que o ser humano, na sua escala da busca da sabedoria, ele, quando estiver apto para mudar de fase, ele pega os clarões, os insights, que está sendo trazido para a gente. É a história do acesso. E na maior parte das vezes pode estar vindo essa informação, esse clarão, pelo espírito. E aí, se a alma não está limpa, como é que você vai fazer essa conexão? Se está tudo depositado lá no físico, como é que você vai fazer essa conexão para receber um insight espiritual para trazer uma solução de um problema que você tem lá no corpo físico? Então, é muito importante essa compreensão do tanto que a gente pode escolher o que alimentar na nossa alma para colher os bons resultados daquilo que nos propomos a fazer como seres humanos aqui. Então, a nutrição da alma, ela é dividida em 2 aspectos, porque Napoleão Hill já dizia lá atrás, na Lei do Triunfo, que é um dos livros mais lidos aí pela humanidade, um livro consultado pelos grandes gurus aí do mundo, várias citações sobre ele, e ele diz num dos livros dele, outro, mas ele diz isso muito claro, que é no mais esperto que o diabo. E é um livro que comenta um diálogo com o diabo. Quem que é o diabo? Nesse caso específico, fica a critério de cada um fazer o seu julgamento, mas era uma conversa dele com os seus erros interiores, aquilo que passava dentro da sua cabeça, ou seja, aquilo que ele alimentava. Dentro de onde? Da alma. E ali os seus demônios, os seus diabos, nos seus enfrentamentos, ele se deparou com uma série de circunstâncias. E ele disse, na sua fala, na nossa mente não há sequer um único espaço vazio. Ou nós alimentamos ela com coisas boas, ou as ruins vão se apoderar dela. Olha que frase. Peraí, calma aí, você vai repetir isso aí, porque eu achei muito forte. Repete aí, para nós ouvir. Ok. Napoleão Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo. Na nossa mente não há sequer um espaço vazio. Ou você nutre ela
ou alimenta ela com coisas boas, ou as ruins se apoderarão dela. Muito bom. Aí, voltando para a física quântica e fazendo uma comparação com isso, né? Identificando que não há energia ruim ou boa, há energia positiva ou negativa. Polaridade, tá certo? Polaridade. Bomba sólido potássio, a célula tem que ter polaridade e despolaridade para trocar. Entrar uma coisa dentro da célula, sair uma coisa de dentro da célula. A bomba de íons, de prótons, que vai fazendo essas trocas, polaridade e despolaridade, energia positiva e energia negativa. Precisa dos dois. Mas o que a gente escolher colocar em maior quantidade vai fazer acumular coisas numa região ou deixar vazia. Por exemplo, se você comer muito sal, o sódio, o salzinho de comida, o salzinho de cozinha, se você comer muito sódio, você vai começar a reter água dentro do seu corpo. Sim. Compreendeu? Agora, se você começar a colocar coisas com energia negativa dentro da sua cabeça, elas vão ficar aprisionadas ali. Então, quando você come muito sal de cozinha, que tem muito sódio, você tem retenção de líquido. Fica retido no corpo. O seu peso aumenta, a pressão arterial aumenta. Por isso que o hipertenso tem que tomar diurético, para tirar o excesso de água do corpo. Não, a pressão altera muito, ok? Agora vamos lá para quem alimenta muita carga de energia negativa dentro da nossa alma. Entra essa informação e não sai. Você tem obesidade mental. E obesidade mental de coisa ruim, porque quando a gente tem obesidade mental de coisa boa, a gente vai ter euforia, que não quer dizer que seja correto, mas é melhor que a energia negativa, que é o negativismo, né? Mas enfim, só para assim compreender isso. Você botou muita carga negativa, vai ter uma congestão mental, muita informação dentro da mente. Então, a gente tem o livre-arbítrio de saber o que eu entrego para a minha alma se alimentar. Né? Eu vou nutrir ela com o quê? Coisa positiva ou negativa, coisa boa ou coisa ruim. E aí é o grande... A grande jogada está em entender a energia quântica. Por quê? O coração é o centro das nossas emoções. Ok? Por isso que ele tem que ter conexão com a alma, porque a alma sente emoção, tá certo? E é também o centro das energias. Então, o nosso coração é o centro da energia. E o coração, ele não fica no meio do nosso corpo. Ele fica na parte superior, no finalzinho do nosso tronco, do lado esquerdo. Então, energia negativa, por que ela entra tão fácil na nossa alma ou na nossa mente? Por que a coisa ruim fica tão fácil de ser guardada na nossa mente? Primeiro, porque ela cria emoção. Criou emoção, tem conexão. Via coração, atinge a alma e adentra lá e fica aprisionado. Agora, o que é importante entender? É que a coisa ruim, ela é energia negativa, que é para baixo. Energia positiva é para cima. Olha que interessante, então. Quer dizer que a energia negativa, por que ela entra? Porque como é para baixo, ela está a favor da gravidade. Então não tem gasto de energia. É muito fácil acumular sem se encher de energia negativa, porque ela é para baixo, é a favor da gravidade. Para baixo todo santo ajuda. Tá certo? A energia positiva, ela tem que ter um mínimo de esforço para sair do coração e subir até a mente, até onde está a conexão com a nossa alma. Então tem que ter um mínimo de esforço. Por isso que a coisa ruim, ela tende a sobrepor a coisa boa. Porque a boa só acontece com um mínimo de esforço. E aí, pegando um gancho numa fala do Pablo Marçal essa semana, numa das lives dele, ele disse o seguinte: o esforço próprio é só para começar. O esforço próprio é só para começar, é a ignição. Dali é necessário, mas é que nem a história do avião, né? Ele fala que o avião, ele gasta toda a energia dele para decolar. Para decolar. Depois, tá tudo certo. Ele se vira, ele voa, ele vai indo. Mas o gasto pesado de energia dele é na decolagem. Então, a gente precisa, para se movimentar, para entrar nesse movimento,
a gente precisa gastar energia. Exatamente. E energia para quê? Para dar só o primeiro passo. É isso que é interessante. Dar só o primeiro passo. Daí para frente, as coisas vão no favor. Né? Ou seja, o universo, e Napoleão Hill de novo, ele fala, quando você tem um objetivo principal muito bem definido, quando você tem clareza do que você quer, do que você está buscando, o universo conspira a seu favor. Favor, de novo, entrando aí, ó, favor, a palavra favor, né? E a gente fala muito e ouve muito na Bíblia a questão do... Mas você só entra no favor se você estiver no movimento, né? Você não entra no favor parado, falando assim, Deus me deu favor, me coloque no seu favor, faça por mim, blá, 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 blá. Não vai rolar. Essa fase aí não vai rolar. Ou você está em movimento, você está se permitindo, você está rodando, ou você não consegue. E aí, o que eu acho legal é, você falando, quando a gente levar lá para o evento, né? Vamos pensar assim no evento. O que a gente vai trazer na vida das pessoas, né? Essa conscientização, essa necessidade de entender a conexão entre as coisas. Em que você talvez não está fazendo isso hoje, que você não, que nem eu, não conseguia fazer essa ligação entre as duas áreas e entender que eu preciso arrumar essa área. Com certeza, eu vou falar na palestra do Alessandro assim, ó, babando. Porque é uma coisa que me prende. É uma coisa que hoje está me prendendo. E eu não estou em movimento, eu não estou dando este passo, talvez, porque eu estou presa nisso. E a ideia do evento é essa, né? Da gente tirar essas limitações, tirar essa camada, essa corrente que te prende, né? Eu vou fazer uma fala aqui. Eu tirei o fone. Se o som tiver mudado, aí você me dá um... Não, tá bom, ótimo. Ok. Eu sou palestrante já há muito tempo e depois me tornei, inclusive, instrutor de treinamento, e uma das áreas que a gente trabalha é essa parte mesmo de treinamento para palestrante também. Eu falo que uma das coisas mais fortes que impulsiona uma pessoa com vontade e sem técnica a levantar e subir um palco para palestrar é ver uma pessoa que levanta do lado dele na plateia, ficar de pé, ir à frente, subir ao palco e começar a falar. É uma das coisas mais motivadoras que pode acontecer, sabe por quê? Porque primeiro você tem uma sensação de pertencimento muito forte. A pessoa saiu do meu lado, ombro a ombro. É um dos meus. Está entre os meus pares. E ela levantar, e sendo ela uma pessoa comum, igual a você, igual a nós, e ir à frente, é a maior motivação que pode. Tanto é que a técnica que a gente utilizava exatamente para fazer as pessoas adquirirem essa autoridade interna, para poder subir o palco e poder falar para pessoas, era exatamente isso. Ver a pessoa do lado sair, levantar e ir lá à frente fazer. Então isso empodera demais as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma coisa chamada ambiência. As pessoas que estiverem conosco lá no evento do dia 16, lá na plataforma internacional, o que elas vão assistir? Exatamente isso, elas vão ver pessoas saírem da plateia, que estavam às vezes sentadas ao lado delas, subir ao palco e falar para as outras pessoas. Agora, o que difere essas pessoas que vão estar no palco das demais? É que essas que estarão lá no evento palestrando, já adquiriram o direito de, com propriedade, poder falar daquele tema, porque se tornaram especialistas naquela área. Então, ou seja, foi pela experimentação. Então, essa ambiência, esse ambiente que estaremos lá no dia 16, ele vai ser favorável em qualquer uma da área que você entender que você precisa desenvolver. Se for na área da nutrição, se for na área almática, se for na área empresarial, se for na área familiar, se for na área pessoal, se for na área emocional, se for na área comportamental. Em qualquer área que você entender que tem algo que precisa ser ajustado, vai ter alguém em afinidade com você lá. Senão, um monte de pessoas na mesma vibe, na mesma sintonia,
na mesma frequência, que vai falar das suas dores. Agora, qual que é a diferença? Se vai falar das suas dores, o que que você vai tirar de aprendizado disso? É que se nós vamos falar das suas dores, é porque nós ganhamos autoridade para falar disso. Se ganhamos autoridade para falar disso, é porque essas dores estão nossas também. Ou seja, essas dores já foram as nossas feridas. E geraram em nós o quê? Cicatrizes. A cicatriz é o processo da cura. De quê? Das nossas feridas. E o que nós queremos e iremos fazer lá no dia 16 com isso? Mostrar as nossas cicatrizes. Para quê? Para que elas se tornem medicamentos, remédios, bênçãos na vida das pessoas que têm as mesmas feridas do que nós. Isso por si só já é um motivo extraordinário, muito acima da média, para que as pessoas possam estar conosco lá no dia 16. Não, eu falo que vai ser a virada de chave para muita gente e para muita coisa. Porque quando a gente vai falar de 12 áreas da vida, às vezes, eu, Hannah, achava, olha lá, que a gente acha, né, gente? A gente acha que a gente tem domínio da nossa vida, a gente acha que a gente domina tudo, e não é bem assim. Então, a gente acha que tá tudo bem. Ouvir o cara falar de alma, de nutrir a alma, eu pirei em 40 minutos de live, gente. Imagina na palestra. Imagina sentindo a pessoa falar e sentindo essa vibração que tem, esse conhecimento que vem. Então, pode ser que você acha que você não precisa, mas alguma palavra que o Alessandro falou pra gente hoje vai entrar dentro de você e vai falar assim, nossa, acho que eu tenho que mudar isso. Nossa, meu cérebro talvez precisa de um pouco de paz, entendeu? Minha alma precisa de estar mais leve para eu estar mais leve. E eu, Hannah, nunca parei para pensar nisso. Estou sempre tão preocupada com o corpo e com o espírito que eu não parei para pensar que a alma também precisa de ajuda. Olha que louco. E aí é uma coisa assim, você vai descobrir, né? As pessoas vão descobrir, a pessoa não sabe o que fazer com finanças. A gente vai ter uma pessoa lá falando de finanças. E aí, talvez, o que ele vai te falar vai te ajudar a clarear, sabe? A história do clarear o mundo na sua frente. Você fala assim, olha, talvez isso aí pode me ajudar. Talvez uma coisa que o Alessandro falar na palestra dele vai mudar a sua vida, não na parte da alma, não na parte da saúde, mas no relacionamento com a sua família, né? Nos seus hobbies. Algumas coisas elas vão se encaixando, porque a nossa vida, ela não é agora eu vou falar só de família. Agora eu vou falar só de finanças. Não, é um conjunto. É a união de tudo. Então, cada um vai levar um conhecimento, uma mudança que pode ser feita dentro da sua vida, né? Uma liberdade que você pode criar para você, que pode ser, tipo, derradeiro na tua vida. A mudança de tudo vai ser aquele momento. Né? E quando você estava falando, os ensaios, eu falo que quem fala, planta. Quem ouve, colhe. É uma história interessantíssima aí. Enquanto você estava falando, veio os insights aqui. Não estava nada pronto, mas me veio aqui agora. Olha só que coisa interessante. Vamos pegar, a gente começou a falar de obesidade, né? E é da área da nutrição, então vamos estender esse assunto aqui da obesidade, porque eu acredito que vai fazer sentido para muita gente. Normalmente, eu não sei a estatística certa, mas normalmente, o obeso alimenta a sua obesidade, tá? O obeso alimenta a sua obesidade para resolver um problema físico. Ele está ali eu vou chegar depois, vou contextualizar, vou fazer a ponte. Ou melhor, o obeso alimenta o seu problema para atender a um chamado físico. Então, de novo, o obeso alimenta o seu problema, que é a obesidade, para atender a um chamado físico. Tá? Eu vou dar um exemplo. A pessoa não vai bem no seu relacionamento e aquilo incomoda demais e aí ela
para de ter prazer, por exemplo, no seu relacionamento. Porque está incomodando, não está fazendo bem para ela, mas ela sabe que comida dá prazer. Então, a baixa de prazer no relacionamento ativa um gatilho para buscar prazer em outra área. Como ela sabe que comer dá prazer, ela, para atender um chamado físico, ela vai lá e resolve comer mais e mais, e aí está alimentando o quê? A obesidade. Tá, mas aí se você usar a razão, né? É fácil, então, usando a razão, é fácil. Você já identificou que você come as emoções, não é isso? Você come as suas emoções, vai lá e para de comer. A razão traz essa resposta fria para a gente. Ok, mas por que não resolve o problema? Porque a solução vem do espírito. Como você está depositando toda a atenção no corpo físico, a alma só faz leitura do quê? Do físico. Do corpo. Entendeu? A alma só faz leitura do corpo. O que o corpo quer? Comer coisa gostosa. A solução está no espírito. Por isso que a gente fala, precisa ter paz de espírito. O que é paz de espírito? É a alma vazia, no sentido de não ter coisa negativa nem ruim lá dentro, para poder fazer a conexão e ouvir. Ouvir quem? Pode ser o coração, pode ser o espírito. Todos dois você tem que estar com a alma limpa para poder ouvir. O que é a alma limpa? É vazia? Não, é limpa. Sem limpa ruído. não significa vazia. Significa limpa. Você pode entrar dentro de uma casa, numa sala que tem 2 sofás, televisão, mesa, um monte de coisa. Ela não está vazia, mas ela está limpa. Compreende? Então, se a alma está limpa, se o coração está limpo, a alma consegue ouvir na mesma frequência, na mesma linguagem. Não tem distorção de fala. A mensagem chega clara. Não tem distorção. Estou achando o máximo, porque se a gente parava a pensar numa sequência assim, de vida, quer dizer, dentro do trabalho, a consultora viajando aqui já, né? Se eu pensar no ambiente de trabalho, o que o ruído está te trazendo de mal e está te impedindo de você desenvolver alguma coisa melhor? Né? O quanto esse ruído da alma faz com que você deixe de fazer coisas melhores dentro da sua vida. Né? Quanto você isso está criando mesmo, que nem a gente falou, criando uma prisão que enquanto você tem ruídos e coisas ruins dentro da sua alma, aquilo te aprisiona, aquilo te prende, aquilo deixa de você desenvolver as suas melhores áreas. Então, eu estou achando fenomenal isso. E aí, uma pergunta. Por que vem o ruído da alma? Pergunta. Dos sentimentos? Dos sentimentos ruins? Porque o corpo está... Porque o espírito ou o coração está tentando falar. Só que você não ouve. Então, ele quer chamar sua atenção. Já que você não ouve, ou você não entende a linguagem que eu estou falando, isso o coração ou o espírito tentando se comunicar através da alma. Já que você não ouve, por que você não ouve? Obesidade mental. Entende? Eu vou fazer um ruído, porque fazendo um ruído é tipo assim, você tem que levar o carro para revisão. Já deu 6 meses. Não vou. Não, tá tudo beleza. Tem peças que desgastam, você tem que fazer troca. Tá certo? Aí passa 7 meses, passa 8 meses, passa 9 meses, até que começa a estragar alguma peça, gasta uma borrachinha e o carro começa a fazer um ruído. Por que o carro começa a fazer um ruído? Porque você não ouviu que era 6 meses, tinha que fazer a revisão. Aí com 8 meses ele começa a fazer um ruído para o motor não estourar na sua mão. Então, quando a gente começa a ouvir um zumbido, um ruído, é porque o espírito e o coração está tentando se comunicar com você o tempo todo, não ouve. Compreendeu o ruído? Agora, que bom que está usando o ruído, porque está ouvindo o ruído. Porque se está ouvindo o ruído, é a segunda tentativa de comunicação. A primeira você não conseguiu. Mas na segunda você está ouvindo. E aí, opa, a luz vermelha, a luz amarela já acendeu. Então, da agora, se prestar atenção, pode vir os clarões, os insights
e a partir daí você encontrar a resposta daquilo que você está buscando e não está tendo êxito, né? Mas, de qualquer forma, assim, essa questão do ruído, essa semana mesmo eu conversei com um cliente que começou a queixar para mim, eu estou tendo um zumbido. Ah, entendi. Eu estou tendo um zumbido. Ó, o ruído, né? E aí, no contexto da conversa, né, a gente já avaliou ali que, ó, precisa, tá com dificuldade de ouvir o que está sendo necessário ouvir. Ah, mas ninguém está conversando comigo. Não precisa. É só fazer silêncio que você vai ouvir, é interno. É de dentro para fora, né? É de dentro para fora. Porque se eu estou com um zumbido e eu não ouvir, qual que é a terceira etapa? Por isso que eu falei. Tentou conversar com o coração e o espírito, você não está dando ouvido para ele. Aí vem o zumbido, porque te incomoda, você começa a dar atenção. Ô, peraí, faz silêncio, porque tem algum barulhinho aí que está me incomodando. O zumbido não é isso? Aí você canaliza. Tem uma dorzinha e tá te incomodando, né? Mas aí a dorzinha vem depois do zumbido. Ah, boa. Porque, primeiro, o corpo naturalmente, através do coração, do espírito, tenta comunicar com a gente. Você negligencia, não escuta. Vem o segundo, zumbido. Porque o zumbido chama mais atenção. Você liga o carro, se o motor está no barulho que você está ouvindo todo dia, já acostumou com o barulho. Está tudo normal. O zumbido não é normal, por isso que é zumbido. Sim. Saiu da frequência. Aí você para e presta atenção. Agora, se você ouvir o zumbido, mas aceitar o zumbido, ele vai acabar se tornando normal. E aí vai passando o período e você não ouviu de novo. Aí vem a dor. Porque a dor você sente no corpo físico. Tanto é que você põe a mão. Aonde que está a dor? A não ser que é dor da alma. Aí você não põe a mão e fala, é aqui que dói. Ela é difusa. Difusa significa não tem um lugar definido. Mas se é dor física, você põe o dedo e fala, é aqui que dói. Dor de cabeça, aonde que dói? É na fronte. Não, é na nuca. Então, ou seja, é física. Você aponta e sabe aonde está doendo. É o terceiro estágio de não ouvir o que o espírito ou o coração está querendo dizer. Então, aí por isso que eu falo, se você ouvir o zumbido e prestar atenção, tá ótimo, porque a terceira fase é ir para a dor. Aí vai depender da sua capacidade de suportar a dor e saber, né, a que ponto você vai chegar com o carro na oficina para fazer a revisão. Pode ser que você chega lá, não dá nem para trocar o pneu mais agora junto, né? Mas pensa assim, ó, tô eu indo longe de novo. Se a gente pensar nessa mesma analogia em outras áreas da nossa vida, todo mundo cria o zumbido. Vamos pegar aqui, equilíbrio emocional. Né? Você tenta a comunicação, não consegue, aí você começa a ficar deprimido, você começa a não ouve um zumbido que é talvez aquilo não está te fazendo bem, você já está numa sensação só, e aí você tem um burnout. Quer dizer, você teve os três passos, você passou por aquilo. Talvez você passe por esses 3 passos em outras áreas da sua vida, não só na parte da alma, né? Que a gente tem falado de saúde e alma, né? Então eu já tô assim, porque quando você fala assim para minha empresa, vou falir, minha empresa faliu. Não, você que deixou ela falir. Porque se você pensar, ela gritou, ela parou de ter cliente, o cliente um dia falou mal e você não ouviu. Uhum. Né? Então, você passou pelos 3 passos. De algum jeito, você passou nesses 3 passos e você não percebeu. E aí, a gente, tipo, você falando, eu falei assim, gente do céu, olha só o insight de que isso vale para tudo na nossa vida. E agora, para você ver, como é que... Vamos pegar de novo o gancho que você deu. Vamos pegar o caso de uma empresa falida. Você teve uma empresa que, pela sua gestão, ela faliu na sua gestão. Aonde está a cura da empresa falida? Em você. Está em nós, mas aonde que está?
o que rege as nossas emoções e os nossos sentimentos? Então, a sua alma. A nossa alma. Então, se você não curar de dentro para fora Isso. essa falência da empresa, Não. ela vai dar conversar com isso. Isso é a base da minha palestra, né? Da qual vai virar no dia, mas que a gente fala disso, de se eu não mudar o que eu como pessoa, empreendedor ou gestor, o sentimento que eu tenho em relação àquilo, eu não sei vender. Eu não gosto de vender. Aquilo é uma dor. Aí agora, como você me falando, é uma dor da minha alma. E se eu não curar essa alma, eu não curo a minha empresa. E aí o buraco vai sempre existir e sempre vai aparecer, né? Então isso é muito, muito, muito importante. Porque quando eu falo assim, temos que estar preparados com qualidades específicas para empreender, mas em nós. Né? Nós temos que, na nossa vida, a gente tem que saber disso, saber o que eu preciso. Eu preciso saber planejar. Eu preciso saber vender. Eu preciso saber engajar. E aí, mas é uma necessidade do ser, né? Não da empresa. A empresa, ela só precisa ser gerida. Sim. Agora, quem vai gerir que precisa resolver esses problemas com você? Tem na contratação, né, no RH, existem hoje, são nuances aí que a gente fala. Hoje as pessoas são contratadas pelo QI, que é o quem indica. Não é o coeficiente de inteligência, é o quem indica. Eu sou filho de fulano, tal, você conhece meu pai? Ok, beleza. E são demitidas pelo que é. O que é o que é? É o que elas são. É o que elas demonstram ser no prazo que elas permanecem dentro da empresa. Então, são perfis de pessoas, né? A gente tem o Enneagrama aí, que é um treinamento fabuloso, que orienta as pessoas quanto os 9 padrões comportamentais dos seres humanos, que ele aponta características predominantes em pessoas ou grupos populacionais, que cada um tem uma habilidade, uma expertise em fazer alguma coisa. Mas aí, enfim, existem pessoas extremamente competentes em lidar com processos, na gestão das empresas, e terríveis na lida com pessoas. Só que quem alimenta as empresas e os processos dentro das empresas são pessoas. Então, se não houver um mecanismo de contrapor, né, botar na balancinha para equilibrar isso, vai gerar um desequilíbrio emocional. Foi uma fala sua. Desequilíbrio emocional. E aí, como é que você lida com isso? Não, e eu trago uma vertente também de quando a gente fala de liderança e de contratação. Isso é uma base, a base da liderança é saber contratar, né? E a gente fala muito de que no Brasil ainda é uma realidade pouco utilizada, mas que está sendo já difundida. Mas o americano, o europeu, já tem talvez uma visão um pouco mais diferenciada disso, de que não se contrata tanto por qualidades existentes. Se contrata por qualidades emocionais. Né? Por quanto a gente pode desenvolver. Tipo, às vezes o cara nem sabe o técnico tão bem. Mas ele é muito qualificado dentro do seu perfil comportamental para aquela função. E eu consigo ensinar o técnico para ele? Consigo. Então é mais fácil eu colocar essa pessoa, que ela é totalmente qualificada para fazer aquilo, e qualificar ela tecnicamente, do que eu pegar uma pessoa que tem a qualidade técnica e ensinar a estrutura emocional para ela, porque você não vai conseguir. Você não troca isso com a pessoa. Né? É o que o Pablo chama de coração ensinável, né? Se a pessoa tem um coração ensinável, ela consegue prosperar com boa vontade em qualquer área. Agora, se ela é estruturada demais, né? E obviamente você vê, por exemplo, por que a população idosa está sofrendo tanto hoje em dia? Por causa da pandemia. Sim, perfeitamente. O que a pandemia causou nos idosos? Que está aumentando exponencialmente o sofrimento dos idosos. É que os idosos se estruturaram. Os idosos passaram ao longo da vida fazendo o quê? Se estruturando. Curso, treinamento, experiência, vivência, mudança de empresa, lidar com família, lidar com problemas de outras famílias,
Ou seja, uma experiência absurda de grande, muito grande a experiência, né? Só que o que aconteceu agora, ficou claro na pandemia, Que é que houve emocionante. uma disruptura e mudança muito grande. Que os valores, ou seja, a estrutura adquirida ao longo dos 40 anos para trás, não está sendo utilizada. Suficiente. Não, Tá tendo... e outra, não é nem que a sua estrutura não é utilizada, é que você não está preparado emocionalmente para viver aquilo. Porque assim, a gente, eu falo assim, umas 2 gerações nossas, já dá para falar isso, assim, umas 2 gerações para trás ou para frente, né? Eles buscavam o desenvolvimento técnico muito pesado. E o desenvolvimento emocional, ele não era tão evidenciado. sim. E aí, agora que você não tem o técnico e você precisa do emocional, você não tem mais isso. E aí você está precisando fazer coaching com idoso. A maior sabedoria. Se alguém parar para gente, ó, mercado que vai bombar por aí. Coaching para idoso. Para ele entender por que ele está passando por aquilo. Para ele entender o que está acontecendo com ele naquela realidade que, para ele, era o melhor. E aí ele se deparou com uma velhice ou com uma situação de que a qualidade técnica dele não é tão útil, porque as pessoas não veem valor, o que é super errado. Sim. Né? Não ver valor no que esses caras aprenderam é um absurdo. E não dá apoio emocional para eles continuarem. Eu quero morrer quando falam de velhinhos, gente. Vocês vão ver doida nesse assunto. Eu vivencio na prática pessoas, né, tão próximas aí, que eu tenho clientes que estão nesse perfil. E eu tenho que conviver com eles. E existem perfis que não são tão agradáveis de conviver. Por quê? Porque vieram arraigados numa estrutura. Quando eu falo estrutura, é aquilo que você moldou a sua personalidade ao longo da vida, na caminhada, né? E agora fica muito difícil de mudar essa estrutura e ela não está com muito valor mais. Essa estrutura da persona da pessoa. É aquilo que faz, como é que ela dá uma resposta, como é que ela resolve um problema, como é que ela enfrenta um conflito, né? E aí, hoje, isso está sendo muito, muito validado. As pessoas estão buscando pessoas que lidam com situações de estresse, que lidam com situações difíceis e que geram soluções, e não que ficam alimentando monstros, que são problemas ou preocupações pequenas, tornando elas em monstros. O mercado está ávido por isso. E aí, como que você faz isso? Olha só, como é que você faz isso? Como é que você muda isso? Tirando a nutrição antiga da mente, tá? É o jornal 3 vezes por dia. Ah, pai atropela filho, filho matou o pai esfaqueado. A gasolina subiu. O número de televisão, né? Televisão. O que você está plantando? Você está botando a nutrição ruim aqui dentro. Aí, quando acontece uma coisinha desse tamanho no seu dia, você vai propagar o quê? Aquilo que se alimentou, não é isso? Não são as ondas? É o caso do seu dia. Ah, seu dia tá bom, tá nada. Eu vi uma pessoa ali, meu dia acabou. É isso aí. Então, tem que mudar essa chavinha, essa configuração de falar assim, ó, existe uma área sua que você não vê, tá? Que se você visse, se fosse tangível, você ia cuidar melhor dela. Mas tudo bem, você não vê, passa desapercebido, mas existe e afeta no seu físico. Ela chama alma, tá? Cuida bem dela. Você pode ter o poder e a autoridade de nutrir ela melhor, de selecionar coisas boas para entregar como alimento para ela. E é coisa simples. É como, por exemplo, tá lá aquele jornal Saindo Sangue. Você vai lá, muda de canal, põe lá na Praça é Nossa, vai dar gargalhada, vai dar risada, vai assistir a Toma lá da cá, não sei, algo que te dê prazer, que te mostre uma realidade melhor. Porque eu falo sempre, a população carcerária do mundo é 3% da população. E por que jornal só passa coisa ruim? Se é 3% da população que alimenta isso. Que é o que vende, né? A tristeza do outro vende para você se sentir melhor.
Porque tem alguém que compra, né? Porque aí é justificativo para quem está se sentindo ruim hoje, é justificativo para ele olhar para a tela e ver que tem coisa ruim passando. Aí fala, por isso que eu estou ruim. Aí tira a autorresponsabilidade dele, de esvaziar a cabeça com coisa ruim e botar boa. Ai, quero morrer com isso. A responsabilidade da pessoa, porque você olha para a tela e fala, tá vendo? Olha lá, o pai matou mãe, olha lá, tá o número de desempregado. Por isso que a minha vida tá ruim. Por isso que eu estou desempregado. Por isso que eu estou sofrendo. Ué, desliga a televisão para ver. Não, Desliga. não e a colocação de pôr no outro a sua responsabilidade, né? Você deixa e fala assim, porque o governo, porque o político da minha rua, porque o meu pastor, porque meu pai, porque minha mãe, porque o vizinho falou, porque o trânsito estava ruim, você causa o problema, você gera um problema no outro que é seu. E se você não tem essa consciência de trocar e falar assim, não é a culpa do outro. O trânsito tá pesado, tá? É paciência, ué. Vou fazer o quê? Vou chorar 10 dias por causa do trânsito? Não vou. Vai mudar? Não vai. Entendeu? Vai lá falar pro prefeito de Los Angeles que ele tem que mudar o trânsito da cidade, que para 4 horas é pior que São Paulo. Tem que fazer, gente. A gente pode ter melhores políticas, melhores gestões, melhores formas, mas você vai transformar seu dia numa coisa ruim por conta disso? Não. Ale, deixa eu te contar que nosso horário deu, você viu? Eu vi, eu já postei aqui. Ai, meu Deus, conta um pouquinho do seu trabalho, conta um pouquinho do que você faz, suas redes. Eu vi que você colocou aqui embaixo. Eu já coloquei, inclusive tem lá um vídeo no YouTube lá que eu falo sobre o mais e o se. Tira isso da sua vida. Porque se você apresentar isso, e eu já estou trabalhando isso com a minha filha, está com 9 anos, eu já estou trabalhando com ela. Tira o mais, tira o se. Porque toda vez que você usar isso, você vai justificar que você não teve resultado e está tudo certo. E não é por aí. Né? Eu sou nutricionista já aí há um tempinho bom, mais de 15 anos, né? Também vem da área da atividade física de longas datas, mais de 33 anos aí, já fui atleta, bodybuilder, triatleta, professor universitário há muito tempo, palestrante, instrutor de treinamento de liderança comportamental também, inclusive da obra de Napoleão Hill. E é isso. Por que eu estou dizendo isso? Para falar que eu sou o cara? Não. É para dizer que eu tenho histórias, eu tenho feridas, eu tenho cicatrizes. Se alguma delas bater com a que você tem também e você quiser saber o antídoto, a solução, como é que faz para resolver isso, esteja conosco lá no dia 16/4 em Alphaville, na plataforma internacional. Eu vi que você postou o link aqui. E o evento chama Liberdade em Movimento. Sabe por quê? Porque, como eu disse lá atrás, o esforço próprio é só para começar. Ou seja, é só para dar o primeiro passo. Depois você entra no amor e tudo se ajusta, tudo acontece. Foi um prazer você aqui, Hanna. Obrigado pelo prazer é meu. Obrigado. Tamo junto no dia 16. Vai ser um evento maravilhoso. Eu pus o link aqui embaixo também do evento, que já vai para a página do evento direto. Sejam muito bem-vindos. Sempre que quiser, nosso palco aqui é seu. Vamos bater um papo. É super, muito, muito, muito bom tá junto com pessoas que... Eu falo que quando a gente está em sintonia de pensamento, né, a gente pensa uma coisa e o outro fala. E eu falo assim, nossa, que legal. E é muito gostoso isso, né? Obrigado por tudo, pessoal que está aqui. Gratidão por estarem com a gente nessa hora do almoço. Abrir essa hora do almoço para estar aprendendo um pouquinho. Conto com vocês para essa mudança de chave, essa viradinha aí para o Liberdade em Movimento. Sejam sempre muito bem-vindos. Vamos tirar uma foto? Eu descobri que ontem eu não tirei foto com os meninos. Você acredita? Eu fiquei muito por aí. Desativar comentários para a gente aparecer a foto. Aê! Show. Um sorriso bem grande para todo mundo. E muito obrigado. Dia 12, estamos juntos. Salva aí, depois você compartilha a live. Já vou mandar. Eu vou editar ela para o YouTube também, para a gente postar lá no YouTube também. Pode deixar. Obrigadão, gente. Obrigado
por tudo. Fiquem com Deus. Uma incrível semana para vocês. Conto com vocês sábado, dia 16, hein? Beijão. Tchau, tchau. Tchau.